A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha estudos e meditações com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos meditar em 1 Pedro no capítulo 1. 1 Pedro é uma das cartas que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja. Ele escreveu duas cartas. Escreveu 1 Pedro, que tem 5 capítulos, e escreveu 2 Pedro, que tem 3 capítulos. Vamos começar aqui com a leitura de 1 Pedro, no capítulo 1, em que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que é como ele se identifica, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então nós vemos que Pedro foi chamado como apóstolo de Jesus Cristo para pregar a palavra de Deus em Jerusalém, na região da Judéia. Ele acompanhou o ministério de Jesus ao longo dos 3 anos e passou por Nazaré, por Cafarnaum, por Decápolis, por várias cidades onde Jesus realizou seu ministério. Também, mas depois que Jesus já havia partido, Pedro teve a oportunidade de ir para a região da Galácia, para a região do Ponto, para a região da Ásia e para a Bitínia. Nós temos uma prova de que Pedro esteve na região da Galácia quando nós lemos a carta que Paulo escreveu para os Gálatas. Gálatas, aqui no capítulo 2, nós vemos que Paulo fala que ele teve uma discussão com Pedro, quando Pedro estava lá em Antioquia da Pisídia. Vamos ver aqui, veja aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então, Paulo aqui, que é o autor da carta aos Gálatas, fala de maneira declarada que ele teve uma discussão com Pedro, porque a discussão aqui que aconteceu foi a seguinte: Pedro estava juntamente com os gentios na região dos Gálatas, conversando normalmente com os gentios. De repente, Tiago e outros judeus chegaram ali onde ele estava. E no momento em que Tiago chegou juntamente com outros judeus, ele foi se afastando dos gentios, como se ele não estivesse conversando com os gentios, porque os judeus têm por hábito não conversar com pessoas que não são judeus. Então, Paulo, quando vê aquela dissimulação, começa a falar para Pedro que ele estava sendo um dissimulado, porque quando ele não estava com os judeus, ele ficava conversando com os gentios, mas quando os judeus chegavam, ele ia se afastando. E ali, no livro de Gálatas, existe uma discussão em torno da circuncisão. A circuncisão corresponde ao corte do prepúcio, que é uma pele que cobre o órgão genital masculino e que os judeus, por tradição, cortam no 8º dia do menino. E ali estava Tito, que era grego. E Paulo vem e diz assim: você é um dissimulado. Então essa região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia são regiões que ficavam na Ásia, correspondem à atual Turquia, correspondem a regiões que ficam distantes de Jerusalém. E Pedro esteve nessas localidades e ele escreve a sua carta para os estrangeiros. Por incrível que pareça, esse Pedro, que era judeu e que tinha uma resistência a pregar a palavra para pessoas que não eram judeus, quando escreve a sua carta para os estrangeiros, para os cristãos que estavam no Ponto, na Galácia, para a Capadócia, para a Ásia e para a Bitínia. Ele diz aqui que eu escrevo essa carta para vocês que foram, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai
em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No versículo 2, o que Pedro está dizendo é: vocês, para quem eu estou escrevendo essa carta, foram eleitos pela presciência de Deus Pai. O que é presciência? Presciência significa que Deus já sabe de todas as coisas. Ele sabe quem são as pessoas que vão aceitá-lo e quem são as pessoas que não vão aceitá-lo. É importante destacar que presciência não significa que Deus escolheu algumas pessoas como privilegiados. A salvação é para todas as pessoas. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, o Evangelho de João fala que Jesus morreu por todos. Vamos ler aqui, João capítulo 3, no versículo 16. Está escrito que porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que João, está registrando as palavras de Jesus na conversa que ele teve com um mestre que se chamava Nicodemos, e Jesus fala claramente que Deus enviou ele para que ele viesse ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual que é a condenação? No versículo 19, ele esclarece, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus está dizendo, as pessoas amam as trevas, elas querem andar nas trevas, elas amam as trevas, e é por isso que elas aborrecem a luz, e elas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, em João, nós vemos que Jesus morreu por todos. Agora, quando Pedro escreve essa carta para os estrangeiros e dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, ele fala, vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quem são os eleitos? Foram eleitos para quê? Vocês foram eleitos por Deus em santificação do Espírito. Todo aquele que aceita Jesus, ele aceita passar pelo processo da santificação. O que é santificação? Santificação é a ação que o Espírito Santo realiza na vida do crente de transformar ele de pecador em santo. Ele transforma o pecado que está na vida da pessoa que aceita e recebe a Jesus em uma pessoa separada para Deus. Porque santo vem de Kadash, que significa separado. Todo aquele que é santificado, ele passou pelo processo de ser separado das práticas antigas, da prática do pecado, e ele é trazido para o reino de Deus. E essa obra de santificação, o próprio Pedro explica. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Sem a ação do Espírito Santo, não tem como ocorrer a santificação, porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Isso também está escrito no Evangelho de João. Em João, no capítulo 16, nós vemos que Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, explica em João 16, 8, e quando ele vier, Jesus está falando aqui a respeito do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
E ele vem e fala: vai convencer do pecado porque não creem em mim. O ser humano, pela sua própria natureza, não consegue acreditar em Jesus. Então Jesus envia o Espírito Santo para todas as pessoas conseguirem entender que Ele é Deus e que Ele é o Salvador. E Ele convence da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus está dizendo o seguinte: o fato dele ter vindo na terra, ter morrido por todas as pessoas e voltado para o céu, coloca ele agora como nosso eterno intercessor. Então o Espírito Santo nos convence que nós precisamos ter esse intercessor diante de Deus, que é Jesus, por nós. Então o Espírito Santo convence o ser humano de que ele é pecador e depende de Jesus, convence o ser humano da justiça de Deus, ou seja, você precisa de Jesus no céu como seu advogado, como seu intercessor, e convence o ser humano do juízo, ou seja, continue seguindo a Jesus porque o príncipe desse mundo já está julgado, porque esse mundo tem a ação do diabo, mas ele já foi julgado e enquanto você estiver em Cristo, você não se submete à ação e ao poder das trevas. O Espírito Santo é que convence o ser humano disso. Então ele vem e fala: por isso que nós falamos que a santificação, que é o processo em que uma pessoa deixa o pecado e é santificada, ocorre pelo Espírito Santo. Para quê? Para que aconteceu a santificação? Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ele fez duas coisas. Ele obedeceu ao Pai, porque ele aceitou vir à terra e morrer pela humanidade para derramar a salvação a todos. E ele obedeceu e ele aceitou que o sangue dele fosse aspergido na terra, fosse sacrificado na cruz, fosse derramado naquela cruz. Então, Pedro, ele começa explicando isso, dizendo: vocês foram eleitos por Deus. Deus já sabia que vocês receberiam a palavra de Jesus porque ele sabe quem são as pessoas que vão sentir o toque do Espírito Santo e vão dar lugar a isso, e quem são aqueles que vão sentir o toque do Espírito Santo, mas vão desprezá-lo e ignorá-lo. E vocês foram eleitos para vocês serem santificados. E vocês estão sendo santificados pela ação do Espírito Santo. E essa santificação que acontece na vida de vocês pelo Espírito Santo foi para isso, porque Jesus viu antecipadamente que quando ele obedecesse a Deus e entregasse sua vida na cruz, que vocês seriam salvos, vocês seriam eleitos. E aí Pedro fala que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, né? Aí no versículo 3 ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele fala assim, ó: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que a misericórdia dele foi muito grande. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. E cordes significa coração. A palavra misericórdia significa que nós estamos na miséria, mas o coração de Deus é tão grande que ele estende o seu braço, pega o miserável, o que está na miséria, que somos nós, e abraça e nos traz para perto do seu coração, do seu cordes. Então, misericórdia é o ato de Deus de estender a sua mão e nos abraçar e nos trazer para junto do ombro, junto do peito dele, junto dele. Isso que Deus fez quando enviou Jesus Cristo. Enviou Jesus Cristo, por todo aquele que aceita Jesus Cristo, Deus estende a sua potente mão e nos abraça
apesar das nossas misérias, e nos traz para junto do seu coração. E quando Deus manifesta a sua grande misericórdia enviando Jesus Cristo, ele faz uma coisa, ele nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a obra de Jesus Cristo de ter morrido na cruz e depois de ter ressuscitado, por que a ressurreição nos gera de novo? Porque Jesus disse o seguinte: quando eu ressuscitar e voltar para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. E como nós já lemos ali, quando nós explicamos o que é santificação, o Espírito Santo fica em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence do pecado, ou seja, que nós precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nos convence da justiça, ou seja, nós precisamos que Jesus todos os dias interceda por nós diante de Deus pelos nossos pecados. Nos convence do juízo, porque sabemos que o príncipe da terra, que é Satanás, já está julgado. Como ele já está condenado por Deus, nós temos a nossa vida para ser dedicada a Deus. Então nós entendemos esse juízo que Deus já julgou o diabo. Nós já estamos com ele debaixo dos nossos pés, porque em Jesus nós temos confiança de que não precisamos ter medo de nenhuma das ações do inimigo contra nós e de nenhuma das guerras e tribulações que passamos aqui nessa terra, porque já estamos salvos. Toda essa confiança vem em nós por causa do quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é que nós temos essa confiança. E ele nos chamou para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Qual é a herança que nós temos? A herança de que nós somos filhos de Deus e que, quando nós estamos aqui na terra, nós estamos guardados e protegidos na sombra do Onipotente. O Salmo 91, no versículo 1, fala isso, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja que o versículo 1 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós temos uma herança que é incorruptível, que também é incontaminável e que se não pode murchar. Tem algumas versões da Bíblia que falam que a herança é imarcessível, uma palavra difícil que significa que não se pode murchar, que está guardada nos céus para vós. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos guardados pela sombra do Onipotente, conforme o Salmo 91, versículo 1. Aliás, o Salmo 91, né, é o verso 1. E quando nós morremos, estaremos para sempre com Deus no céu. E essa é uma herança que é incorruptível, que é incontaminável, porque ninguém pode contaminar a promessa de Deus, que não pode murchar e que está guardada nos céus para nós. Que, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, nós estamos guardados na virtude de Deus por causa da fé que nós temos em Jesus. A fé que nós temos em Jesus nos deixa guardados para a salvação que já está prestes para se revelar no último tempo. Veja que Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve como alguém que acredita que Jesus logo voltaria para salvar, para levar a igreja.
Pedro, ele não fala como alguém que espera que a salvação vai levar muitos anos. Nós estamos no ano de 2023, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Mas todas as pessoas que tiveram contato com Jesus levaram muito a sério as palavras de Jesus, entendendo que a vida delas deveria ser completamente dedicada a Deus. Há muitas pessoas que brincam com a salvação, dizendo que se já se passaram 2023 anos e Jesus ainda não voltou, então significa que nós podemos fazer tudo o que bem quisermos e entendermos, porque ele não vai mais voltar. O próprio Pedro traz essa questão na segunda carta que ele escreve. Em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro traz essa questão. Ele fala assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências significa paixões, significa vontade carnal, ou seja, andando segundo as suas próprias vontades da carne, segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5, eles voluntariamente, ou seja, por conta própria, ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, é alguém que tem bastante paciência, que tem longo ânimo, longa paciência para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, quando nós lemos aqui o versículo 9, que o Senhor ele não retarda a sua promessa, mas que ele é longânimo, significa que Pedro está dizendo por que Deus tem retardado a sua volta. É porque ele não quer que alguns se percam, mas ele quer que todos se arrependam. Como nós lemos ali em João, no capítulo 3, no versículo 16, Jesus ele quer que todos sejam salvos. Aí vem o versículo 10, ele fala, apesar disso, no versículo 10, mas o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, para levar aqueles que aqui na terra decidiram entregar a sua vida para Jesus, virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí vem o versículo 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, ou seja, segundo a promessa de Deus, a promessa de Jesus, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículo 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, ou seja, limpos, né? E irrepreensíveis em paz. Versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor.
Ou seja, levem em consideração que a salvação de vocês vem por causa da paciência do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí ele fala aqui, né, que Paulo já escreveu nas várias cartas a respeito da vinda de Jesus. E Pedro aqui está fazendo referência a essa carta. Então nós vemos que na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 3, ele fala que a salvação já está prestes a se revelar no último tempo. Mas muitas pessoas pensam que ela não vai mais acontecer. Agora, para essas pessoas que pensam assim, é necessário lembrar que todo dia, para que nós possamos morrer, basta que nós estejamos vivos. Todo aquele que morre perde definitivamente a chance de se reconciliar com Deus. Nós temos apenas uma vida aqui na terra. Então vem aqui o versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Pedro diz: nós vivemos aqui na terra e nós vivemos em tentações. O que são tentações? Tentações são estímulos para que nós venhamos a tomar ações, palavras e atitudes contra os nossos princípios e os nossos valores. Quando nós somos tentados, uma situação se coloca diante de nós para nos tentar. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um link para o vídeo que fala de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, em que nós falamos a respeito da tentação e explicamos com mais detalhe o que é uma tentação. Aí ele fala no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Pedro está falando assim, ó, a fé que vocês têm em Jesus é algo muito precioso, é algo mais valioso do que o ouro, se acha em louvor. Ou seja, a gente passa pela provação para que a prova da nossa fé, que é mais valiosa do que ouro, seja achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é importante que a gente passe por provações da nossa fé. É importante que nós passemos pela tentação, porque quando nós vamos passando pela tentação, nós vamos mostrando que a nossa fé em Jesus nos leva a manifestar o amor por Ele. E é isso que faz com que a nossa fé seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo se revelar, quando Ele voltar, a revelação de Jesus Cristo, ou seja, o momento em que Ele voltar e buscar aqueles que perseveraram e tiveram paciência em seguir a Jesus, vai ser o momento em que a fé vai ser achada em louvor, honra e glória. Versículo 8, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Pedro está falando aqui, embora ele tenha visto Jesus, ele estava pregando para muitas pessoas que estavam, vamos lembrar aqui, que ele escreve essa carta para quem está no Ponto, na Capadócia, na Galácia, né? Aqui na Capadócia, aqui na Ásia e aqui na Bitínia. Ele está escrevendo para pessoas que são estrangeiros, para pessoas que não viram Jesus. E ele, por isso que ele fala aqui, apesar de ao qual, versículo 8, não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo. Esses estrangeiros, eles apenas haviam ouvido falar a respeito de Jesus pela pregação de Pedro, pela pregação de Paulo. E eles estavam seguindo a Jesus e Pedro exalta eles, dizendo assim, apesar de vocês não terem visto ele, vocês acreditaram e vocês vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, existe um objetivo da fé dessa gente. O objetivo deles acreditarem em Jesus é que, estando em Jesus, eles recebem o Espírito Santo, recebem a salvação em Cristo, vivem a vida aqui na terra adorando e seguindo a Cristo, e um dia,
vão morar com ele na glória. E eles não tinham visto Jesus. Mas Pedro fala: vocês estão alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma, dessa forma, crendo nele e vencendo as provações da vossa fé. Versículo 10: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Agora, no versículo 10, Pedro está falando assim: essa salvação que vocês alcançaram agora é uma salvação que os profetas no Antigo Testamento queriam saber. Eles estavam perguntando para Deus quando que o Messias viria. E eles trataram diligentemente, ou seja, o profeta Isaías falou muitas vezes de maneira diligente a respeito de Jesus. Nós vemos que no capítulo 11 do profeta Isaías, Isaías fala que da descendência de Jessé, da descendência de Davi, viria o Messias. No capítulo 53, ele fala detalhadamente como que o Messias seria desprezado, mas que por meio dele nós receberíamos a cura das nossas enfermidades. Depois, no capítulo 60, o profeta Isaías fala que ele viria e traria a luz e o espírito libertaria os oprimidos. Então, quando Pedro fala aqui a respeito da salvação, ele fala: essa salvação que vocês estão alcançando, essa salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os escritores do Antigo Testamento profetizaram que essa graça viria. E essa graça agora foi dada. Versículo 11, indagando, ou seja, eles ficavam perguntando, questionando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Que é o que nós falamos, né? Isaías profetizou que ele passaria por sofrimentos, mas que depois ele haveria de seguir a sua glória. Versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Pedro está dizendo, eles receberam a revelação de que Jesus viria, mas eles não tiveram a chance de ver Jesus, porque na verdade Deus revelou para eles, mas foi para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então está aqui. Muitas pessoas dizem, aonde que está escrito que os anjos gostariam de pregar a palavra para nós? 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Os anjos gostariam, desejam bem atentar. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele fala, se os profetas do Antigo Testamento receberam a revelação e questionavam Deus a respeito de quando que Jesus viria, tendo muito interesse em ter a chance de conhecer Cristo, nós que tivemos a chance de conhecê-lo e de recebermos o Espírito Santo em nós e de vermos as promessas que foram profetizadas no Antigo Testamento sendo cumpridas, se nós recebemos isso, ele fala assim, cinjam os lombos do vosso entendimento. Ou seja, busquem ter conhecimento. Cingir é vestir, né? O lombo é o corpo. Então, quando ele fala cingindo os lombos do vosso entendimento, é a mesma coisa que dizer assim, pegue o pensamento de vocês e coloquem o máximo de conhecimento, vistam o conhecimento, os pensamentos, a inteligência de vocês, vistam o corpo do vosso entendimento com o máximo de entendimento a respeito de quem é Jesus. Ele fala assim, sede sóbrios, ou seja, sejam lúcidos, inteligentes e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperem nessa graça que foi oferecida para vocês na revelação de Jesus Cristo. Quando ele fala aqui que é na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, ele está dizendo assim,
Quando Jesus Cristo encarnou e se revelou para a humanidade com a sua morte, com a sua ressurreição, ele se mostrou para nós. Então espere inteiramente nessa graça. Então, quando a gente lê em 1 Pedro a revelação de Jesus Cristo, pode significar a encarnação, aquilo que ele já revelou, e pode significar a revelação futura, né? Como nós lemos ali em 2 Pedro, no capítulo 3, que nós estamos esperando a revelação de Jesus Cristo, ou seja, nós estamos esperando a sua volta, a sua vinda. Aqui, no caso, a palavra revelação está no sentido de que ele já se revelou. Aí, versículo 14: sejam como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, ou seja, nas vontades da carne que antes existiam em vocês porque vocês eram ignorantes. Ignorante é aquele que não sabe nada a respeito de algum assunto. Ignorante é aquele que nem conhece um assunto. Então ele fala, vocês nem conheciam Jesus, não sabiam que estavam no pecado. Agora, aquele que tem conhecimento e faz errado, ele não é ignorante, ele é conhecedor, mas é rebelde. Aí ele fala assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como nós já dissemos, a palavra santo vem de Kadash, que significa separado. Então, como Jesus é separado do pecado e ele anda em santidade, ou seja, para adorar a Deus, sejam santos também. Sejam também pessoas que não andam na concupiscência, que não andam na vontade da carne, nas paixões da carne, porque agora vocês já não são mais ignorantes. E sejam santos como ele é santo, ou seja, separem-se para Deus, como Cristo é separado para Deus, em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. 17, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro fala que nós somos peregrinos aqui na terra. Nós não somos daqui da terra. E ele fala assim, se vocês invocam como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, então vocês devem andar em temor. Temor significa em respeito, em reverência a Deus durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Né? Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então ele está falando, nós não recebemos o perdão dos nossos pecados por dinheiro. Tanto que lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Ele fala assim, veja no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, ele fala assim, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou seja, do que vale você trabalhar tanto, ganhar tanta riqueza aqui na terra, se você vai perder a sua alma? Aí no versículo 37 ele fala, ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quando no versículo 37, quando Jesus faz essa pergunta, ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma, a pergunta que ele faz é, por acaso ouro, prata, ou qualquer riqueza que você possa juntar aqui nesse mundo pode comprar a tua salvação? Não pode. Então, Pedro vem e fala exatamente isso. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram resgatados com o precioso sangue de Cristo. Por que que ele classifica o sangue como precioso? Porque Jesus ele foi um cordeiro imaculado, limpo, incontaminado. E aí ele fala, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido.
Quando ele fala o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, Pedro está dizendo, Jesus já existia na época da fundação do mundo juntamente com Deus. Ele já era conhecido de Deus. Ele já estava com Deus antes da fundação do mundo. Mas agora ele foi manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Como Pedro veio falando aqui nos versículos anteriores, os profetas que anunciaram que Jesus viria tinham ansiedade, interesse em conhecer Jesus e não tiveram essa chance. E aí Pedro fala, mas Jesus ele foi manifestado agora, nesses últimos tempos, por amor de vós. É como se Pedro dissesse, olha como ele ama vocês. Ele ama tanto que ele se revelou a vocês e vocês tiveram o privilégio de ver aquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento sendo cumprido na vida de vocês. Versículo 21. E por ele credes em Deus. Por Jesus vocês conseguem crer em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ou seja, Jesus morreu e por causa de Jesus nós podemos ter a fé e podemos ter esperança em Deus. Aí ele fala, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, nesse capítulo 1, Pedro fala muito que nós fomos gerados de volta. Nós não andamos mais na ignorância do pecado, mas agora nós conhecemos Jesus Cristo e em Jesus Cristo nós fomos santificados pelo Espírito Santo e nós fomos gerados novamente para sermos novas pessoas, novas criaturas, para andar em santidade, porque assim como Ele é santo, nós precisamos ser santos. E aí ele fala que nós fomos gerados não de uma semente corruptível. A semente que nos gerou é Jesus Cristo. Ele plantou a semente da incorrupção pela palavra. Jesus é a palavra. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, também está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade é a palavra. Nós conhecemos a palavra e quando vamos conhecendo a palavra, vamos nos libertando da nossa ignorância e conhecendo mais como chegar perto de Deus. E ele fala, pela palavra de Deus que é viva. Ele fala que a palavra é viva porque a palavra é Jesus e ela permanece para sempre. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que Jesus fica conosco todos os dias? Fica conosco todos os dias pela palavra que está plantada em nosso coração e pelo Espírito Santo que habita em nós. Então ele fala que ele permanece conosco pela palavra. Ele é a palavra. E aí versículo 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Em outras palavras, todos nós vamos morrer. Todos nós somos finitos. Por mais que a nossa carne seja forte, por mais que tenham alguns homens que sejam muito resistentes, eles são carne. Tem um momento em que ele vai morrer. É como erva. Toda força é ilusória. E toda a glória do homem, por mais que o homem possa ocupar cargos de grande poder, possa inventar coisas incríveis na terra e possa ser reconhecido porque tenha feito alguma coisa notável, ele é como a flor da erva. Quando a erva morre, a flor da erva vai junto. Quando seca a erva, cai a sua flor. Ou seja, quando a vida dessa pessoa que inventou alguma coisa incrível morre, a glória dele vai junto. Versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele é a palavra, ele permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, e essa é a palavra que a gente pregou para vocês, que foi evangelizada. Essa foi evangelizar, é anunciar a boa notícia. Essa foi a palavra que entre vós foi semeada.
nós falamos da boa notícia para vocês. A boa notícia é que Cristo morreu por todos e vocês receberam o privilégio de ver Ele, de ter a revelação dele aqui na terra, que os profetas do Antigo Testamento tanto queriam ter recebido de revelação real, mas eles não puderam presenciar, mas puderam apenas anunciar. Portanto, sede santos, porque o Senhor é santo. E Ele gerou vocês para terem uma nova vida em Cristo. E Ele fala aqui que, apesar de estarmos aqui na terra, nós passamos por um tempo de provação, ainda enquanto estamos aqui. Mas a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que ouro que perece e é aprovado pelo fogo, é para que ela se ache em louvor quando ocorrer a revelação de Jesus. Aqui, a revelação de Jesus no versículo 7 fala quando ele aparecer, quando ele voltar. Quando nós somos provados e andamos em santidade, quando ele voltar, o Senhor vai dizer, vai dar testemunho de nós. Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Ou seja, esses aqui foram os que honraram o meu nome, foram os que venceram as suas provações e mantiveram a fidelidade ao reino de Deus. Essa é a meditação aqui em 1 Pedro capítulo 1. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.